Esse assunto é espinhoso. A Polícia Federal encontrou mensagens entre o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e uma lobista investigada pelas fraudes do INSS. As mensagens seriam para tratar de reuniões de negócios. Quem traz os detalhes é o analista Elis Jonas Maia. Essas mensagens foram encontradas no celular de Roberta Luxinger, empresária, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente da República, Lula. E fazem parte, primeiramente, do inquérito das fraudes do INSS e, com base em tudo que foi encontrado e está sendo analisado pela Polícia Federal, a equipe de investigação pediu a abertura de outros 3 inquéritos para apurar um suposto tráfico de influência entre Roberta, Lulinha e também Marco Aurélio Ribeiro, que era então chefe de gabinete do presidente Lula. Essas aberturas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 2 pelo ministro André Mendonça e 1 pelo ministro Flávio Dino. Uma das mensagens encontradas no celular de Roberta, analisada pela Polícia Federal, é de março de 2024, quando Lulinha menciona que participa de reuniões com o Marcola, o chefe de gabinete na época de Lula, e também com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, o Swendenberger Barbosa, conhecido como Berger. A PF apura se esse grupo foi formado para ajudar contratos para empresas parceiras e assim, dessa forma, ganhar dinheiro com esse tráfico suposto de influência. Outra mensagem analisada pela Polícia Federal no celular de Roberta é em relação à compra de joias, dela intermediando para Marcola, que na época era o chefe de gabinete do presidente Lula. E ela manda, inclusive, algumas fotos do material. Tudo isso está sendo analisado pela Polícia Federal e há também uma outra mensagem revelada pelo site Metrópolis e confirmada pela CNN Brasil, que o Lulinha diz o seguinte: fechar negócio gigante na Telebrás, já desmentiu, aspas, do filho do presidente. E aí então diz a resposta: desmenti e falei que não é verdade. E se ele fizer negócio com ele, outra pessoa que é alvo desse ponto, ele não fará comigo. É o que diz então essa mensagem analisada pela Polícia Federal. Atualmente, Lulinha é alvo de 3 inquéritos na Polícia Federal, mas também é citado nas fraudes do INSS como um suposto sócio oculto do careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes. A defesa de Roberta disse à CNN que os autos estão sob sigilo e que vai respeitá-lo. O advogado que representa Lulinha declarou que não há como confirmar a veracidade dessas mensagens e que há um vazamento criminoso e fora de contexto. Já o Marcola, que saiu da chefia de gabinete do presidente Lula para a campanha presidencial e logo depois saiu também desse caso, disse em ocasiões anteriores que pegou empréstimo com Roberta de forma privada, já quitou tudo o que devia e não há nenhum crime em relação a todo esse caso. Um novo desdobramento em relação a essa investigação da Polícia Federal que a gente traz agora para quem está acompanhando a gente na CNN Brasil. Então, Pedro, a gente viu aí as informações trazidas pelo nosso analista de segurança pública, Elis Jonas Maia, e a gente transpõe essa discussão para a eleição, porque eu quero entender, né, na sua avaliação, o quanto esse enredo envolvendo chefe de gabinete do presidente Lula, que agora saiu, filho do presidente Lula e a lobista Roberta Luxinger, falando, né, em cifras milionárias, em joias, etc. Conta para mim, na sua avaliação, qual é o poder de fogo dessa história, o impacto que pode ter em Lula, na campanha de Lula, e a vacina que o presidente Lula vem dando. Como é que ele reage? Ele diz: filho meu, se fez errado, vai ter que pagar e será investigado. Conta pra gente, Pedro. Olha, essa investigação também motivou um atrito, um tensionamento entre o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal. Há um tensionamento entre as duas partes, que chegou até a uma reunião entre o André Mendonça com o ministro da Justiça para tentar pacificar o que pode se tornar uma crise institucional.
Dito isso, há a leitura política desse caso. A gente já acompanhou que o Flávio Bolsonaro realmente aposta nesse caso para desgastar o presidente Lula, tanto que escolheu o presidente da CPMI do INSS como seu candidato a vice, o Alfredo Gaspar, justamente para bater nessa tecla. Aliás, foi um dos temas do discurso de Flávio Bolsonaro na abertura da sua campanha em Copacabana nesse final de semana. Agora, entre os petistas, há uma leitura de que o caso específico do INSS não deve chegar até o filho do presidente Lula. Mas outras apurações paralelas a essa podem acabar constrangendo o filho do presidente pela relação que ele tem com Roberta Luxinger, que foi que a pergunta que se faz é quem franqueou o acesso de Roberta Luxinger a Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, chefe de gabinete do presidente Lula. Porque sabemos que a Roberta Luxinger é amiga pessoal do Fábio Luiz Lula da Silva, até aí não há nenhum problema. A questão é como que ela chegou até a pessoa que segurava o telefone do presidente Lula, que levava o telefone até ele, que filtrava as pessoas que falariam ou não com o presidente da República. A pessoa mais próxima do presidente da República era como o Mauro Cid na gestão de Jair Bolsonaro, mas o cargo diferente. Portanto, o que mais constrange a campanha do presidente Lula foi o empréstimo feito pelo Marco Aurélio Ribeiro. Um empréstimo que a princípio não tem absolutamente nada de ilegal, mas no mínimo cria uma situação que leva a um questionamento sobre ética e sobre como é que deve ser a relação entre o chefe de gabinete do presidente da República e as pessoas que estão interessadas em chegar até o presidente da República. As 3 investigações que envolvem o Fábio Luiz Lula da Silva, 2 delas dizem respeito à questão do INSS e uma terceira foi feita a pedido da defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, para questionar os vazamentos que seriam vazamentos ilegais numa investigação que é sigilosa e, claro, serve para abastecer o moinho dos adversários. Então, é um processo que ainda está correndo, uma investigação que está correndo. Cada novo capítulo, dependendo da proximidade com a eleição, pode causar um desgaste ainda maior para o presidente Lula, mas o que diz a defesa é que não há nenhum indício de que o Fábio Luiz Lula da Silva tem alguma relação com a máfia do INSS. Uma das linhas de investigação fala sobre possível tráfico de influência do Fábio Luiz Lula da Silva junto com a Roberta Luxinger para ter acesso a quadros do Ministério da Saúde em relação ao canabidiol, que é a cannabis medicinal, que é um produto que ainda aqui no Brasil sofre restrições, mas que há um processo na Anvisa para que esse canabidiol possa ser, inclusive, produzido aqui no Brasil. Então não teria relação direta com a máfia do INSS, que é realmente o fator central de desgaste. Uma investigação que começou, na verdade, no âmbito da CPI, da CPMI do INSS, derivou lá para a Polícia Federal e agora vai correndo. Do ponto de vista do presidente, a tentativa de vacina ou de blindagem é dizer que a Polícia Federal, na gestão dele, é independente, que ela investiga inclusive o próprio filho do presidente da República e que, se ele estiver envolvido de alguma forma, vai pagar se tiver algum envolvimento, sem que o presidente Lula haja de nenhuma forma para tentar impedir que isso aconteça. A gente volta a falar sobre as investigações que envolvem o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. A gente trouxe agora há pouco a informação de que a Polícia Federal encontrou mensagens entre o Lulinha e a lobista Roberta Luxinger. Ela é investigada pelas fraudes do INSS. Essa revelação, portanto, trouxe mais detalhes dali de como era a relação, o diálogo entre a Roberta e o Lulinha e vai aumentando, portanto, o escopo da percepção ali de qual teria sido, ou do questionamento, né, de qual teria sido, afinal de contas, a participação do Lulinha no trabalho da lobista Roberta Luxinger. Aí temos, olha só, segunda-feira já começamos assim com a participação nobre de Caio Junqueira. Bem-vindo, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Que bom ter você aqui no Hora H. Caio, você está muito atrás dessa história e está mapeando como esse avanço da Polícia Federal e dessas descobertas está batendo no Palácio do Planalto. Bom, vamos lá, Thaís. Basta olhar as curvas das médias das pesquisas de um mês para cá, né? As pesquisas, elas, desde dezembro, quando o Flávio Bolsonaro foi anunciado, Flávio subiu, chegou a passar o Lula, mais ou menos ali em março, abril. Aí veio o caso em maio, Dark Horse, e a operação contra o Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio voltou a cair, o Lula subiu. Aí bastou
o Lulinha ser investigado formalmente, abertura de inquéritos, isso foi mais ou menos no final de julho, abertura de inquéritos para investigar o Lulinha no Supremo Tribunal Federal, e 2 semanas depois, aquela suspeita sobre o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, e aí voltou a situação a ficar empatada novamente, para ver como esse tema, para os dois lados, tanto para o lado do Flávio... Como se o Lula parasse, o Lula ele chegou num teto, né? Sim, e abriu espaço para a recuperação de Flávio, é isso? E como o eleitorado é sensível, num curto prazo, a esse tipo de informação, de acusação, de denúncia de corrupção, seja com quem for. Bastou vir Dark Horse e Ciro Nogueira, Flávio caiu, Lula subiu. Bastou vir Lulinha e Marcola, Flávio voltou a subir e o Lula voltou a cair. A leitura que os pesquiseiros têm, né, é que esse eleitor que muda conforme essas notícias é o eleitor que vai decidir a eleição. Por isso que é muito importante a gente observar em que pé estarão essas investigações ali em outubro, porque numa reta final, entre o dia 15 e o dia, acho que é 27 de outubro do segundo turno, o que acontecer ali de vazamento de informação, seja de um lado, seja para o outro, pode definir essa eleição. Mas hoje, o momento hoje, 17 de agosto, é um momento de empate técnico e muito em razão dessas denúncias e acusações e aberturas de investigações contra o filho do presidente da República. Historicamente, a gente sabe que os vazamentos tendem a acontecer, uma coincidência, entre aspas, tendem a acontecer exatamente nesse período eleitoral, né, Caio? Nós vamos fazer essa leitura política aqui também. É isso aí, Thaís. Obrigada. Obrigado, Caio. Thaís. Prazer, A gente viu? adora receber você. Como que esses números da pesquisa Quest de hoje foram recebidos pelas campanhas tanto de Lula e de Flávio, Jussara? Olha, Estevão, essa pesquisa de hoje, ela foi recebida de maneiras diferentes pelas duas campanhas, mas muito menos pelos números que elas trazem, mas muito mais pelo movimento que ela indica neste momento. O Estevão, o presidente Lula, nessa pesquisa, ele tem 43% no segundo turno, 43% das intenções de voto contra 40% de Flávio Bolsonaro. Se a gente comparar com a pesquisa de 5 de agosto, o presidente Lula tinha 44% de intenções de voto e Flávio tinha 39%. Dentro da margem de erro, o presidente Lula oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro cresceu um ponto percentual. Bem, qual que é a questão aqui? É que é um movimento que indica que Flávio vem diminuindo a diferença em relação ao presidente Lula no segundo turno. E aí, por isso que eu digo que vem maneiras diferentes de entender essa pesquisa. Dentro do QG petista, se acendeu um ponto de atenção, afinal de contas tem essa oscilação, ainda que dentro da margem de erro, há uma percepção que os casos envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, e também o assessor do presidente Lula, Marcola, citado ali com relações por causa do lobista careca do INSS e da Roberta Luxger, que também é lobista, que tudo isso pode ter causado essa diferença, já ter causado algum efeito nessa pesquisa de hoje. Portanto, daí que acende esse ponto de atenção. Por outro lado, a campanha de Flávio Bolsonaro vive um momento diferente. Afinal de contas, a gente viu Flávio Bolsonaro passar por muitas crises durante a pré-campanha, a partir do momento que foi revelado áudio dele pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, isso ocorreu em maio, Flávio Bolsonaro enfrentou uma série de crises, divisão interna dentro da campanha, o atrito que se tornou público com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, tudo isso trouxe Flávio Bolsonaro bastante cambaleante na pré-campanha. Mas agora, às vésperas do início oficial da campanha, Flávio Bolsonaro consegue ali voltar a ter um empate técnico com o presidente Lula e vem nesse movimento de diminuir a diferença. Por isso, essa avaliação divergente nas duas campanhas.